Então seja bem-vindo à edição desta semana do Dia D. Como sabe, o Dia D é um programa criado para analisar a direita à direita. Ora, como sabe, também temos um painel de 4 comentadores e eles vão rodando. Esta semana está aqui o João Marcos de Almeida e o Rui Ramos, a quem eu cumprimento e agradeço a presença no programa desta semana. Então o que é que temos para si no menu? Olhe, várias coisas. Primeiro, 10 anos desde a chegada ao poder de Passos Coelho, a saída de Portugal da lista verde do Reino Unido, a nomeação de Ana Paula Vitorino, ex-ministra, para a Autoridade da Mobilidade e Transportes, o Congresso do Chega, meu Deus, muitas coisas na agenda, e ainda o Congresso do PAN. Lá para o final, nas notas finais, temos uma surpresa para si em matéria de esquecimento histórico. Bom, João, bem-vindo, vou começar por ti. 10 anos da chegada de Passos Coelho ao poder. Porquê é que escolheram este tema esta semana? Bom dia. Escolhemos por duas razões. Em primeiro lugar, porque o Governo chegou depois de uma profunda crise financeira em Portugal, das finanças públicas. Na verdade, Portugal foi à bancarrota, o que foi o resultado de erros da governação socialista, na altura aos governos de José Sócrates, durante 6 anos, e que são erros, muitos deles estão a ser repetidos pelo atual Governo. Ou seja, o PS pouco aprendeu com os erros que cometeu e que levou à situação de bancarrota. Não era, de novo, já não tinha aprendido no governo de Guterres, depois conduziu à recessão do princípio do século. Não é? Exatamente, mas compete-nos a nós repetir isso. Nós temos que repetir. Eu pessoalmente, estou convencido que eles não vão aprender. Porque a maneira do PS de governar, o PS governa com base em clientelas políticas. E precisa é um problema geral da política portuguesa. Embora se acentue eu não gosto de generalizar. Quer dizer, agora estamos a falar do PS e tem características diferentes de governos do PSD, claramente. E já vamos ao segundo ponto, porque é que escolhemos o tema dos 10 anos de Passos Coelho. Mas o PS precisa para satisfazer as suas clientelas, é uma máquina de poder, precisam de aumentar o Estado. Quer dizer, de uma maneira ou de outra, precisam de aumentar o Estado. Como se viu durante o primeiro governo de António Costa, do consulado nas finanças de Mário Centeno, que as cativações basicamente serviram para quê? Para reduzir o investimento nos serviços públicos, para poder aumentar o número de funcionários públicos. E os salários também. E os salários. Há um aumento do Estado e não há uma visão de reformas. E esse, quer dizer, é outro ponto muito importante, que tem a ver com o que aconteceu em 2015. António Costa não chegou ao governo com um programa reformista. António Costa chegou ao governo depois de perder as eleições apenas para estar no poder. Portanto, fez um acordo de última hora com o PCP e com o Bloco de Esquerda, a chamada geringonça, só para chegar ao governo. E isto leva ao segundo ponto que acho que é importante referir os 10 anos do governo de Passos Coelho. Há muitas críticas à governação desse governo. Mas há duas coisas que todos nós temos que reconhecer. E eu, além de reconhecer apoio... O salvamento do país. Uma delas, o salvamento do país. O país estava mesmo numa situação muito difícil e as pessoas não se aperceberam. Se a Comissão Europeia e o BCE, as instituições da União Europeia, tivessem decidido que iam retardar a ajuda a Portugal durante 2 meses, durante 2 meses os funcionários públicos e os pensionistas não tinham recebido pensões nem ordenados. Não achas que isso foi um erro? Não sei. Deixa-me para as pessoas que não estão a ver perceberem. Eu tenho pessoalmente a convicção de que os credores externos deviam ter esperado que nós estivéssemos sem dinheiro para pagar salários na administração pública e pensões, que é para perceberem a real gravidade do país. Assim não perceberam. Na altura tiveram um receio que Draghi, presidente do BCE, explicou na altura a Durão Barroso, que era o presidente da Comissão Europeia, que poderia causar uma crise sistémica na zona euro. Porque aí Portugal entraria de facto em default. É verdade. E tiveram receio. A zona euro... Mas a Grécia também já tinha entrado. Mas tiveram receio. Mas agora isso não adianta. Mas o segundo ponto que me parece importante, e mais uma vez, e é legítimo que se discorde, o governo de Passos Coelho, além de tentar salvar o país, e portanto estava sob aquela pressão de salvar o país, com margem política de ação muito condicionada pelas instituições europeias e pelo FMI, mas além disso tinha uma visão para o país, uma visão reformista, uma visão que assentava sobretudo em reduzir o peso do Estado na economia. Mas isto não significa ser contra o Estado, era profissionalizar mais o Estado, concentrar o Estado onde o Estado deve estar concentrado e não permitir que o Estado interfira demasiado na economia do país,
a reforçar o setor privado na economia, a iniciativa privada, no fundo a liberdade económica dos portugueses. Portanto, havia claramente uma visão para o país. Pode-se discordar, e é legítimo que pessoas à esquerda discordem, mas havia uma visão, havia uma direção, um rumo para o país que não há desde que António Costa se tornou Primeiro-Ministro em 2015. Rui, havia uma visão reformista para o país ou ainda hoje nós não sabemos o que é que seria o programa de Passos Coelho se não houvesse troika? Eu acho que sabíamos, até porque ele tinha feito um programa para as eleições de 2011, de junho de 2011, e que ainda não entravam... não era o programa da Troika, era um programa do PSD. Agora, o governo de Pedro Passos Coelho... Mas o problema é que o país não ficou a saber o que é que seria o programa do PSD, não é? Porque o PSD teve que seguir, Passos Coelho teve que seguir o programa que a Troika lhe fez. O país, quando entrou em junho de 2011 com o governo de Passos Coelho, o país não estava à espera do que aconteceu, ninguém estava à espera do que aconteceu. Nós temos de nos lembrar que a conversa em junho de 2011 era a de Portugal vai ser uma Grécia e se calhar até o euro vai acabar. Eu acho que este governo foi o governo que mais surpreendeu a classe política e provavelmente o país na história da nossa democracia. Porque Portugal não foi a Grécia, saiu do programa de assistência em 2014, a chamada saída limpa, em que ninguém acreditava, repito, em que ninguém acreditava, o governo conseguiu... É criticada porque há pessoas do outro lado que dizem e tal, mas depois não se limpou a Caixa Geral de Depósitos, a questão do novo banco não estava resolvida. Havia muita coisa para fazer. O governo fez coisas que ninguém estava à espera que conseguisse fazer. E depois houve outra coisa que o governo conseguiu fazer, que foi, partindo do princípio que iria aplicar o programa da Troika e que talvez Portugal não fosse a Grécia, aquele programa que em 2011, aliás, José Sócrates até considerou ótimo, excelente, e depois o Partido Socialista, quando voltou à oposição, passou a classificar terrível, mas toda a gente julgava bem, quem vai fazer isto vai ser punido tremendamente pelos portugueses, vão ser varridos. Lembrem-se das conversas, o Bloco de Esquerda vai chegar a não sei quantos %, o PCP vai subir imenso, o Partido Socialista, que tamanho da maioria absoluta. Ora bem, o governo de Passos Coelho, os dois partidos que apoiavam o governo, o PSD e o CDS, a coligação sob a liderança de Passos Coelho, venceu as eleições de 2015, uma coisa que em 2011 ninguém também acreditaria. Essas duas coisas foram duas surpresas enormes, isto é, o ter conseguido a saída... Porquê é que achas que o país, apesar de tudo, deu uma maioria relativa à coligação? Porque eu acho que o país, ao contrário daquela conversa que, aliás, toda a gente tem, não só à esquerda, mas à direita, que é as pessoas não percebem, as pessoas não isto, as pessoas não aquilo, as pessoas não estão a ver. Não, as pessoas veem e as pessoas percebem, não são assim tão destituídas como isso. Agora, o que se passou, e eu creio que valerá a pena refletir nisto para perceber o estado atual, não foi só... Foi aquilo que o João já disse, mas foi também à direita, nas lideranças do PSD e do CDS que se sucederam àquelas que tinham estado comprometidas com o governo, uma espécie de medo enorme daquilo que tinham feito. E quer no PSD e quer no CDS, sobretudo na direção da Solução Cristas, julgaram que a melhor maneira de recuperarem ou de acharem que podiam progredir no país, na opinião pública, era afastarem-se do governo de Passos Coelho. E eu acho que isso criou a chamada crise de direita, que de vez em quando as pessoas falam quando não têm mais nada para falar, vem um pouco dessa incapacidade daqueles que vieram para o CDS entre 2016 e 2019 e aqueles que vieram para o PSD a partir de 2017, de perceber que esta governação, a governação de 2011-2015, era uma base... E achas que é isso que tem afundado as intenções de voto no PSD e no CDS? Eles têm neste momento menos intenções de voto do que tiveram votos em 2015. Portanto, porquê? Muito provavelmente por causa desta incapacidade de assumir esta governação de Passos Coelho como uma base para se dirigirem ao país e para criticarem até a governação atual.
Mas não achas que poderá ter sido porque António Costa chegou, distribuiu benesses por todo o lado e as pessoas querem viver confortavelmente e não viver com aquela espécie de Damocles em cima da cabeça que a austeridade não acabou? Mas a austeridade também não acabou, quer dizer, teria sido perfeitamente possível ter a partir da governação de Passos Coelho, isto é, com base na governação de Passos Coelho, ter dito que o país estaria muito melhor, isto é, que teria sido possível, não apenas... Isto é, porque António Costa fez a tal devolução graças a Passos Coelho. Isto é, se a governação de Passos Coelho tivesse falhado, Portugal teria entrado, de facto, numa espiral de planos de ajustamento como a Grécia e em 2016 não teria sido possível fazer o que o Passos Coelho ter feito. Mas o que também se poderia ter feito, e para pegar naquilo que o João fez, era dizer em 2016 e isto que o Governo está a fazer é uma opção, o Governo de António Costa está a fazer uma opção, nós tínhamos outra opção, isto é, a distribuição, vamos falar dos dividendos do ajustamento, podia ter sido feita de outra maneira para benefício de todos os portugueses e não apenas de alguns e prejuízo da maioria. Já vamos com 10 minutos de programa, vamos mudar de tema. Eu posso só fazer 2 pontos muito rapidamente sobre isto. Um ponto, concordando com o Rui, eu acho que foi um grande erro, e aqui só falo do PSD e de Rui Rio, não vou falar do CDS, porque o PSD é que lidera a direita. Rui Rio mostrou sempre um grande incómodo e quase até embaraço com o que o governo de Passos Coelho tinha feito no governo. E mostrando claramente que se queria afastar o máximo possível, que ele achava que a estratégia vitoriosa era afastar-se o máximo possível do legado de Passos Coelho. O que, como se vê, é um erro tremendo. E é um erro tremendo não apenas pelas sondagens e já pelos resultados eleitorais de Rui Rio em 2019. Mas Rui Rio não acredita nas sondagens. Mas é por outro... Sim, está bem. Mas ainda acredita nas eleições. Exato, em 2019. Mas é que há outro problema. Rui Rio permitiu a fragmentação do espaço político da direita com o aparecimento de 3 novos partidos. Sim. Um deles não vingou, a Aliança, mas o Chega é um partido que tem algum peso já e a Iniciativa Liberal. Coisa que, se calhar, com outro tipo de liderança... Quer dizer, as pessoas já se esqueceram. André Ventura procurou continuar no PSD depois de Rui Rio ser eleito. Rui Rio é que basicamente ignorou. E, portanto, quando um líder de um partido permite que apareçam pelo menos 3 novos partidos na sua área política, a sua liderança não é de sucesso. Ele permite a fragmentação, ele não cresce. Ele permite a divisão. E um segundo ponto muito importante que tu disseste, as pessoas cá estão satisfeitas porque António Costa está a distribuir... Estou a fazer advogado do diabo. Exatamente. Nós nunca nos podemos esquecer que em 2019... António Costa foi eleito com menos de 2 milhões de votos. Nunca na história da democracia portuguesa um primeiro-ministro teve tão poucos votos como António Costa. Se os portugueses estivessem tão satisfeitos, o PS teria tido maioria absoluta em 2019 e a abstenção não seria mais de 50%. Isto é que é muito importante também nunca nos esquecermos. A abstenção é altíssima e, de certo modo, a política portuguesa é uma acumulação de fraquezas. Porque temos um governo que é, em termos relativos, fraco. Em termos da dimensão da sua votação. O que acontece é que a fraqueza relativa do governo é muito inferior à fraqueza relativa da oposição. João, temos outros temas e temos uma agenda muito carregada hoje. Vamos passar para a questão da lista verde do Reino Unido. Porquê é que saímos da lista verde? Bom, saímos da lista verde. Eu acho que há uma explicação oficial, objetiva, por causa do aumento do número de casos. Mas parece-me que a história não acaba aí. Até porque o aumento do número de casos está-se a dar sobretudo na Grande Lisboa. E o Reino Unido poderia perfeitamente ter deixado a Madeira aos Açores na lista verde e, eventualmente, até o aeroporto de Faro, o Algarve e até o aeroporto de Porto. O que eu acho que aconteceu foi uma coisa em que nem o governo britânico nem o governo português ficam bem. O governo britânico não queria a final da Champions em Londres. Não queria. Mas não havia outro país europeu disposto a aceitar a final da Champions. Nós pusemos a jeito. E Portugal aceitou. Ou seja, António Costa, o governo português, trata o nosso país como uma espécie de salão de festas que se aluga a outros países para organizarem a sua final. Quando nós não podemos fazer as festas. Exatamente, quando nós não podemos fazer as festas. Nós falámos isto a semana passada. É mais um exemplo deste tratamento que é profundamente ofensivo para os portugueses, que é tratar estrangeiros com privilégios que os portugueses não têm. E porquê é que achas que o governo português se predispôs a aceitar a Champions em Portugal? Porque o governo português acho que tem esta convicção
que organizar este tipo de eventos dá popularidade. Mas não dá nada. Não dá popularidade nenhuma. Quer dizer, um governo português, primeiro, que seja um governo que se preocupe com o orgulho do seu país, que o seu país seja bem tratado, diria simplesmente aos britânicos: nós não estamos disponíveis para organizar a final da Champions. Lamentamos. E achas que isto tem a ver com o facto de querer fazer boa figura perante a UEFA por causa do Campeonato do Mundo de 2030? Provavelmente também. Mas, mais uma vez, se é essa a razão, também é uma má razão. Claro. Porque um governo não tem que estar a procurar fazer boa figura perante a UEFA. Era o que mais faltava. A UEFA não elegeu o governo português. O governo português tem que tratar dos interesses de Portugal e dos interesses dos portugueses. E só em relação a isso, acho que também é um profundo erro querer organizar um Mundial de Portugal e Espanha. É mais um sinal que o governo dos socialistas não aprendem com nada. Da despesa pública. Obviamente. Mas o que é que vai acontecer? É ótimo. As empresas de construção civil vão fazer mais estádios, vai-se fazer os mesmos erros que se fizeram com o Europeu 2004. Coloquei essa questão a algumas entidades em Portugal que dizem que não, que basicamente vai ser alguns melhoramentos no Estádio da Luz. Era o que diziam em 2001 e 2002, antes do Europeu 2004. Era exatamente o que diziam. Portanto, tu não acreditas nisso? Não, claro que não acredito. Quer dizer, isto não vem de uma pessoa que não gosta de futebol. Sim, eu sei. Eu adoro futebol, gosto imenso de futebol. Portista. Reconhecimento portista, vejo os jogos todos da seleção. É o sinal de que portistas e benfiquistas se podem dar bem. Eu sou de Benfica também. Mas, Rui, tu és de quê? Não tens clube? Não tenho. Bom, mas deixa-me colocar-te a ti esta questão do Reino Unido. Eu acho que o país só percebeu o que tinha perdido depois de sair da lista verde. É que nós éramos o único destino de férias na Europa. Deixa-me só dizer, nós éramos o único. Nós éramos o único destino de férias Espanha, na Europa nem Grécia, que estava nesta lista verde. Não estava nenhum dos destinos do Mediterrâneo. Espanha, Grécia, Marrocos, Tunísia, Turquia. Nenhum desses estava. Quer dizer, estava só Portugal. Quer dizer, eu quero dizer que o único país para onde os britânicos este verão poderiam ter ido passar férias sem serem sujeitos a quarentena no regresso era Portugal. Ora bem, aquilo que nos pode espantar é como é que o Governo, perante uma situação destas, isto é, perante ter um verão na lista brutal. verde, achou que ter uma final da Liga dos Campeões era melhor. Quer dizer, isto é uma espécie de ter a cabeça noutro tempo, porque este género de evento desportivo numa cidade divulgava o país antigamente. Antigamente servia para divulgar o país. Nós não precisávamos de... Este ano era o único ano em que a promoção de Portugal no exterior podia estar completamente fechada. Era a lista verde promovia Portugal automaticamente. Tu achas que Boris Johnson aproveitou isto para fazer um bocado de populismo? Não, quer dizer, vamos lá ver. Nós temos aqui... As reações também são reações depois que merecem um comentário. São sempre reações de conspirativite. É verdade. Isto é, o governo britânico tem um plano qualquer contra Portugal. E quer aumentar o turismo interno. Uma coisa tremenda, quer dizer, uma espécie de uma conspiração contra o país. E depois temos também todas aquelas manifestações de xenofobia típicas também dos comentadores e dos políticos portugueses quando alguma coisa lhes acontece. Não, eu penso que, muito provavelmente, o governo britânico teve de reagir à informação que teve, não apenas a informação em relação à progressão da epidemia em Portugal, mas a todas as imagens, isto é, aquele ambiente que veio, quer dizer, porque reparem, não são só os portugueses que não podem fazer festas, os britânicos também não podem fazer festas. E de repente estavam a ver um país onde aparentemente se podia fazer tudo e mais alguma coisa e onde para onde iriam pessoas e depois regressariam pessoas. Passa-me uma imagem internamente. Não, quer dizer, não é só a má imagem, é precisamente aquela não, mais imagem no sentido que encoraja as pessoas a fazerem. Inconsistência de mensagens. Quer dizer, por um lado estamos a dizer, isto é o governo britânico está a dizer às pessoas, nós temos um objetivo, que é o objetivo de 21 de junho, para acabar o lockdown, portanto, o confinamento deles, portanto, vamos todos portar-nos bem, mas, entretanto, vamos deixar 20 ou 30 mil britânicos ir para o Porto, sem máscaras, andarem lá todos agarrados uns aos outros e em montões, e depois regressarem todos ao país para ver o que é que acontece, vamos fazer esta experiência. Portanto, teve de reagir de alguma maneira, e reagiu desta maneira. Agora, por detrás disto também está outra coisa. Está a enorme dependência em que este governo nos deixou da monocultura do turismo.
Uma das razões pelas quais... barato. E turismo barato. Uma das razões pelas quais a economia portuguesa vai demorar mais tempo a recuperar, e isso vem nos relatórios, salvo erro, um relatório da OCDE recente, é porque depende do turismo, e o turismo, este turismo de massas barato de que Portugal depende, vai demorar mais tempo a restabelecer-se aos níveis que tinha antes da epidemia em 2019. João, e ainda mais grave, voltando... o turismo britânico é a fonte de receitas de longe maior para o turismo em Portugal. No Algarve são só 2/3 da ocupação turística. Era o país com o qual não se podia brincar nem um pouco, não se podia correr riscos. Tu achas que esta questão do certificado verde, ou seja, o certificado de vacinação europeu, que está para entrar em vigor agora no início de julho, pode salvar a situação se nós tentarmos incluir o Reino Unido naquele grupo de países? Bom, o Reino Unido, como todos sabemos, neste momento saiu da União Europeia. O certificado verde é uma decisão da União Europeia. Agora, resta fazer saber... uma extensão ao Reino. Exato. Mas aí resta saber se essa extensão será feita numa negociação entre a União Europeia e o Reino Unido para incluir todos os países da União Europeia. Sim. E se isso não acontecer, e não é evidente que aconteça, pode não acontecer, o que eu acho que Portugal deve fazer é uma negociação bilateral com o Reino Unido e aqui deixar-se de problemas da chamada solidariedade entre os Estados-membros da União Europeia, tem que tratar dos seus interesses, tentar fazer uma negociação bilateral com o Reino Unido para aplicar as regras do passaporte verde às viagens entre o Reino Unido e Portugal. Rui, tu pensas que isso é uma forma de salvar ainda a situação? Conseguir que os ingleses aceitem o certificado digital? Penso que é mais promissora do que andar a dizer mal dos ingleses e imaginar que o governo britânico está a tentar destruir Portugal. Até porque se houvesse aqui uma medida de proteccionismo do governo britânico em relação ao turismo, ou seja, fazer com que os britânicos ficassem no Reino Unido, não teriam posto Portugal na lista verde no início de maio, como é óbvio, não é? Os governos não são proteccionistas no princípio de maio. Os britânicos têm imensos interesses também em Portugal. Isto é empresas britânicas, aliás, os protestos na Grã-Bretanha incluíram a Ryanair, odiada pelo governo português, mas que de repente posto ao lado de Portugal. Isto é, os britânicos têm imensos interesses, agências de viagens, etc., têm imensos interesses em Portugal. Bem, vamos avançar na agenda de hoje. Temos esta notícia de que a doutora Ana Paula Vitorino, como toda a gente sabe, foi Ministra do Mar, como toda a gente sabe, é mulher do Dr. Eduardo Cabrita, Ministro da Administração Interna, está para ser nomeada para o regulador dos transportes. Isto é um sistema de portas giratórias. Não para. Centeno no Banco de Portugal, Ana Paula Vitorino, regulador de transportes. O primeiro comentário que apetece fazer é: os portugueses estavam todos à espera que o marido saísse, mas afinal o marido fica e vem a mulher. Exato. O que mostra como as famílias dentro do Partido Socialista certas famílias são poderosas. Mas mostra sobretudo, e esse é que é o problema de fundo, não é a incapacidade, é o modo como o PS exerce o poder. Claro que eles sabem perfeitamente. O PS exerce o poder de um modo em que não há distinção entre Estado e partido, Estado e governo. Portanto, há a governamentalização do Estado e, simultaneamente, a partidarização do Estado. Ora, governo e Estado são coisas diferentes. Mesmo governos de esquerda que queiram reforçar o papel do Estado podem fazê-lo, mas manter as instituições do Estado com independência. Claro. Como é óbvio, porque as duas coisas não se podem confundir. E muitas vezes em Portugal confundem-se. Uma coisa é o aumento por razões doutrinais e ideológicas. Há pessoas que acreditam que o Estado deve ter um papel importante na vida política, económica e social. Muito bem. Mas isso é uma coisa. Outra coisa é governamentalizar o Estado. Ora, o PS faz as duas coisas. Aumenta o peso do Estado e governamentaliza o Estado. Aliás, a razão por que aumenta o peso do Estado é para o poder governamentalizar e partidarizar. Claro. E, mais uma vez, quer dizer, as pessoas em Portugal chocam-se muito com a Hungria de Orbán, com outros países. Isto é mais um exemplo de que o Estado de Direito... Porque a separação entre o Estado e o Governo é o respeito pelo Estado de Direito. Que este Governo não respeita o Estado de Direito. E o que acontece é que ministros vão tutelar instituições que deviam ser independentes do Governo depois de deixarem de ser ministros. E na mesma área, portanto, esta senhora, Ana Paula Vitorino, como reguladora ou presidente de uma autoridade regulatória, vai tutelar decisões que ela própria tomou como ministra. Você está com o Dia D, como sabe, é o programa que nós criamos no canal Acordo do Dinheiro para divulgar e para defender a liberdade, nomeadamente a liberdade económica. E discutimos isto à direita. Rui, esta questão é preocupante porque, além da questão das portas giratórias que se mantêm,
Nós não temos nenhuma intervenção superior tendente a limitar este tipo de situação. E estou a falar claramente do Presidente da República. Quer dizer, Já aconteceu com o Centeno, agora é com o Ana Paula Vitorino. E reparem, e isto também é curioso porque o Governo foi há um ano ou dois criticado pela endogamia, isto é, um governo de maridos e mulheres, de pais e filhos, de amigos. Imagino que o Governo não se tenha esquecido desse género de críticas, mas mesmo assim, à primeira oportunidade, voltam a fazer o mesmo. Isto é, uma ex-ministra, uma mulher de um atual ministro. Isto dá a ideia da base pequena na qual este governo está assente. É mesmo um pequeno grupo. O círculo é cada vez mais É um pequeno grupo que está no poder. É um pequeno grupo portanto, de gente de confiança, porque mesmo admitindo que, por exemplo, o Partido Socialista podia querer partidarizar o Estado, mas partidarizava com outro membro do Partido Socialista que não com outro ministro. É que, além de querer partidarizar o Estado e as instituições regulatórias que deviam ser independentes como parte desse Estado, nem é isso, é faccionalizar, isto é, já nem é representação de um partido, é uma pequena facção que domina as coisas. E não achas estranho que a opinião pública não reaja a isto com convicção? Não achas estranho o Presidente da República não dizer nada sobre estas matérias? A opinião pública reage a isso com a abstenção. Quer dizer, a abstenção, nós muitas vezes, até porque temos aquela ideia que foi espalhada, aquela lenda de que a abstenção é técnica, que não corresponde à realidade. Nós às vezes esquecemos o que é que são as pessoas não votarem. O que é que isso significa de não votar? Isto é, e uma das coisas que significa é também reações perante isto. Isto é, quando nós vemos um regime completamente tomado, capturado por uma pequena facção que está no governo, está no Estado, está nas autoridades independentes e, portanto, é um pequeno grupo e depois é um pequeno grupo que se controla, isto é, se há algum controle das decisões tomadas em termos do Poder Executivo, ainda por cima é efetuado também por esse pequeno grupo. Perpetua-se e legitima-se a si próprio. O que é que as pessoas escolhem? Quer dizer, as pessoas não escolhem, as pessoas afastam-se disto, não se sentem representadas. Porque essa é a questão deste tipo de nomeações. Porque vão dizer-me, provavelmente, ninguém pode ser limitado nas suas aspirações de carreira por o facto de ter ocupado um cargo público ou por facto de ter familiares. Quer dizer, mas não é só uma questão de pudor, é também uma questão de representatividade. Quando nós vemos as mesmas pessoas a reproduzirem-se no Estado, a sensação que temos é este não é o nosso Estado, este não é o nosso governo, este não é o nosso regime. E a tendência é para não escolher, por simplesmente ficar de fora. Deixa-me voltar ao João. Desencanto. João, porquê é que não temos uma reação do Presidente da República em relação a estas situações? Quer dizer, não sei se tivemos, quer dizer, não faço a minha ideia em Mas privado. eu não falo O Presidente das da República conversas pode. entre portas, Exatamente. estou a falar publicamente. Acho o que país o Presidente- merecia isso. Acho que o Presidente da República já teve algumas reações em público de críticas ao Governo em matérias semelhantes e não tiveram grande efeito. Portanto, provavelmente o Presidente da República escolheu não se pronunciar sobre esta também para não haver um desgaste, porque no fundo sabe que tem uma capacidade limitada de influenciar. O Presidente da República tem aqui um grande problema e eu estou à vontade, porque eu sou muito crítico do Presidente da República, não posso dizer, não tenho problema nenhum, não votei nele em nenhuma das duas eleições, portanto ele não é Presidente com o meu voto, mas também não o quero criticar, não é? Acho que ele está acima da política, do combate político, mas eu acho que nós temos em críticas ao Governo, e seguramente que o Presidente da República sente que o Governo comete muitos erros, mas o Presidente da República tem uma grande limitação, é que não há uma posição forte. O Presidente da República não tem uma alternativa para ir às últimas consequências de críticas que faça a este Governo. Portanto, está muito limitado. Mais importante do que perguntar porquê é que o Presidente da República não critica esta decisão é porquê é que o Rui Rio não a critica. Eu gostava era de ver os partidos da oposição criticarem estas decisões, estas nomeações. Há falta de oposição. Com certeza que há falta de oposição, é óbvio que há falta de oposição. É O Rui Rio, quando fala, como este fim de semana, é para se queixar que o PS se aproxima do PCP em vez de se aproximar do PSD. Quer dizer, uma coisa extraordinária. Bom, espantoso. Vamos manter na política porque temos mais dois assuntos, dois congressos. Um do Chega e outro do PAN. Por onde é que queres começar, Rui? Podemos começar pelo Congresso do Chega, porque foi primeiro. E o que é que se te apraz dizer?
Aquilo que mais me interessou no Congresso do Chega foi uma espécie de substituição de expectativas. André Ventura tinha criado uma expectativa que eu diria de substituição. Nós vamos ser o maior partido. E, portanto, iria, em princípio, substituir o PSD como partido de oposição ao Partido Socialista, como o maior partido da direita. E achas que foi por isso que ele escalou as críticas? Não, eu acho que não. Há uma substituição de expectativas. Neste momento, a expectativa de substituição foi deixada cair e passou para uma expectativa de coligação. Neste momento não haverá governo sem o Chega. Mas impondo... E creio que é por causa disso, isto é, porque a expectativa agora é de coligação, que ele começou a atacar o PSD, isto é, começou a negociar com o PSD, isto é, não se atrevam, não julguem que vão poder formar governo sem nós. Agora, esta substituição de expectativas é interessante, porque eu penso que pareceu-me que André Ventura tirou as conclusões da sua participação nas eleições presidenciais, que, por um lado, muito provavelmente vai subir. Se a votação nas eleições presidenciais corresponder à votação numas eleições legislativas e os votos forem distribuídos de uma maneira interessante pelos distritos, ele pode ter 15 ou mais deputados. E, portanto, agora, eu acho que ele também terá percebido a dificuldade de ir para além de um resultado desses. Tem uma grande dificuldade de penetração, tem uma certa dificuldade de penetração no Norte, isto é, curiosamente, no espaço que historicamente corresponde à direita, nos distritos do Porto, Braga, Viana do Castelo, Aveiro, teve resultados aí nas eleições presidenciais abaixo da sua média nacional, teve muito melhores resultados no Alentejo, por exemplo, isto é, em terras de esquerda, onde a direita tradicionalmente, desde as eleições da Assembleia Constituinte de 1975, nunca teve grandes resultados. Portanto, ele percebeu isso. Depois, muito provavelmente, também terá visto que não vai ter quadros em número suficiente para compensar a organização que ainda não tem no país e, portanto, concentrou-se nesta ideia de vamos começar já na prática, negociar com o PSD, isto é, a marcar com o PSD. Portanto, foi aquilo que me pareceu que resultou, sobretudo, deste Congresso. João, André Ventura percebeu quais são os limites do seu crescimento? E isso notou-se com ele? Eu acho que sim. Eu acho que este Congresso, sobretudo, é um Congresso que mostra os limites do Chega e de André Ventura. Talvez tenha atingido o limite do seu crescimento. E o que é esse limite? 10%? À volta de 10%. Dependendo muito de quem está na liderança do PSD. Acho que André Ventura, e isto tem talvez a ver com o facto de ele não penetrar no Norte, eu acho que ele não consegue, ou porque não quer, ou por incapacidade, alterar o seu discurso. Ele continua a falar sempre das mesmas coisas. Quer dizer, e chega a uma altura, poderá haver problemas com comunidades ciganas, mas chega a uma altura, quer dizer, um discurso político à volta de ciganos, por amor de Deus, quer dizer, chega a uma altura, não dá mais votos, e não é questão de votos, quer dizer, não há mais nada a dizer. Imigração, não há problemas verdadeiramente de imigração em Portugal. Eu acho que um partido como o Chega devia falar muito para os pequenos comerciantes, para as pequenas e médias empresas, para os problemas da economia, o peso excessivo do Estado nessa economia. E ele não fala. E é se calhar por isso que ele não entra no Norte. Ele não tem um discurso económico, André Ventura. Não consegue desenvolver. Era bom que o Chega pudesse ter esse discurso. Isso é uma boa análise. Mas se não tem... Não é habitual ver alguém dizer isso. Portanto, revela uma grande incapacidade. Acho que depois, e os congressos também têm esse lado, acho que há ali coisas visuais, ainda em imagem, aquelas figuras que ele faz em palco que eu acho que são patéticas. Joelhos, são completamente assim, patéticas. Coração, são patéticas. Aliás, há um lado no Chega que perturba-me bastante, que é o lado evangélico do Chega. Acho que é uma coisa muito perturbante e preocupante. Quer dizer, espero que esse lado não tenha muito poder naquele partido, mas às vezes há ali sinais preocupantes. E esse lado evangélico é uma coisa, na minha opinião, muito negativa. No lado positivo, eu acho que, ao contrário do que muita gente disse, ele foi uma decisão inteligente de trazer Salvini. Porque Salvini
Salvini para o caso... Eu tenho a ideia contrária, mas... Eu vou ouvir a tua explicar. opinião. Salvini foi... Há bocado falámos dos passaportes verdes para viajar. Mário Draghi deu um passaporte verde a Salvini. É verdade. Deu um passaporte verde, quer dizer, um tipo que é... Mário Draghi, que é uma das figuras de referência do establishment político e económico europeu. Foi presidente do BCE. Fazer uma coligação onde a Liga, o partido de Salvini, desempenha um papel importante. Nós temos que nos recordar que, por causa da divisão do movimento 5 estrelas, em relação ao governo Draghi, a maior bancada parlamentar que apoia o governo é da Liga. É verdade. Portanto, Salvini está num caminho de moderação. E Draghi passou-lhe esse certificado de moderação. Às vezes a iniciativa liberal adora passar certificados de liberalismo às pessoas, não é? Parece o notário ali da esquina que diz: o senhor é liberal, muito bem. Não, o senhor não é. Mas Draghi passou um certificado de bom comportamento e de moderação a Salvini. E se, como disse o Rui, o grande objetivo de Ventura é ser um partido indispensável para um futuro governo de direita, ele precisa também de sinais que lhe deem esse certificado de moderação. Por isso foi inteligente trazer Salvini. Sim, o problema é que Ventura não dá essa ideia de moderação. Não dá. Eu acho que Ventura tem talento político, é um tipo com coragem, mas começa a mostrar muitas limitações. O teto é capaz de e há uma outra coisa. André Ventura também foi apanhado desde o momento da geringonça de direita nos Açores, numa lógica já de coligação que lhe dificulta a aproximação antissistema que ele estava a desenvolver. Sim. Eu creio que até para Porque o normaliza, de certa maneira. Sim, ele está muito mais já integrado, não só pelas suas origens, que as pessoas não se esqueceram de viram-no há pouco tempo, quer dizer, como candidato do PSD numas eleições autárquicas, mas agora pela sua negociação já com o PSD. E reparem que para o crescimento do Chega, mesmo no Sul, quer dizer, no Sul e em Lisboa, talvez até tivesse sido conveniente para o próprio Chega estar mais afastado da direita, estar menos, e não, já está na direita. Portanto, eu creio que ele, e isso também pode vir ao encontro daquela ideia de que ele de repente agora já tem aquele discurso e está ali à volta, porque é o discurso do nicho, quer dizer, é um discurso de nicho, é para manter aquele nicho, é isso que ele está a manter. Muito rapidamente, temos a ir às notas finais, o Congresso do PAN. O PAN com a vertigem do poder? O PAN é interessante porque o PAN passou em 2019 de 1 para 4 deputados e depois 3, porque uma das deputadas que elegeu, entretanto, saiu. E a verdade é que na legislatura anterior tinha-se ouvido falar muito mais do PAN do que se ouviu falar agora. Mas isto tem a ver com estar a fazer fretes ao poder? O PAN, neste momento, é parte... eles falaram de não queriam ser a muleta do PS, mas uma coisa é não querer ser, outra coisa é ser, e é isso que eles são. Como é que eles estão a tentar ultrapassar isto? Estão a tentar ultrapassar isso como uma espécie de devaneio radical. Isto é, agora tornaram-se de repente o partido antitouradas, agora querem, eles que são o partido dos animais, querem esterilizar cães e gatos e querem que a alimentação desses cães e gatos seja vegetariana, portanto é uma coisa estranha, o partido Animais de Natureza de repente quer tornar os animais parecidos com as pessoas a quem eles fazem companhia, isto é, estéreis e vegetarianos, quer dizer, enfim, uma coisa bizarra, e tem toda esta dimensão de uma espécie de agressão ao mundo rural, quer dizer, ao mundo onde os animais fazem parte ainda da economia e da vida das pessoas. Qual é o efeito disto? O efeito disto é curioso. O Observador fez o jornal O Observador fez essa investigação em relação, por exemplo, às touradas. O público das touradas estava a cair até cerca de 2015, antes de aparecer o PAN, antes do PAN aparecer, estava a descer e de repente, a partir de 2015... Provoca uma reação contrária. Começou a subir outra vez o público das touradas. Isto é, um dos efeitos deste radicalismo urbano, quer dizer, de quem quer dominar o mundo, destruir o mundo rural que existe, na prática está a fazer esse mundo rural tomar consciência de si e organizar-se. É o efeito do PAN. João, vamos a ti, Congresso do PAN, antes de irmos muito rapidamente, também achei algumas das propostas realmente patéticas.
essa proposta de querer fazer dos cães e dos gatos vegetarianos levou-me a pensar, nós temos que salvar os cães e os gatos do PAN. Nós temos que proteger os cães e os gatos do PAN. É verdade. Aliás, eu convidaria todos os militantes do PAN a irem ao campo e dar uns ossos a uns cães para ver a alegria dos cães quando recebem um osso, não é? Quer dizer, nós temos que os proteger do PAN. Mas depois há outro ponto, que acho que politicamente é mais importante. O PAN é um aliado do governo socialista. Claro. Portanto, nós temos uma espécie de uma geringonça-melancia que substituiu a primeira geringonça. A geringonça-melancia é como a melancia, não é? Verde por fora, que é o PAN, e vermelho por dentro, que é o PCP, que também ajuda ao governo. Portanto, Como neste dizia momento... o Franz Josef na Alemanha aqui há uns anos, quando ele era primeiro-ministro da Baviera, dizia precisamente isto dos verdes. São verdes por fora e vermelhos Exato. por dentro. Mas os verdes na Alemanha mudaram. Não vamos hoje não temos tempo para falar nisso. Mas nós temos neste momento uma nova geringonça que na prática que é o PS, o PAN e o PCP. Bem, notas finais. Tu querias escolher uma manchete do Avante e a Praça Tiananmen. Exatamente. O que é que eras dizer? O Avante escreveu um editorial a dizer que basicamente Tiananmen nunca aconteceu. O Avante, ao contrário da melancia, é vermelho por dentro e vermelho por fora. E que Tiananmen nunca aconteceu. O que mais uma vez mostra como a mentira e a verdade não são critérios. Para os mais novos, que Tiananmen aconteceu em 89. 89. Para os mais novos que nos estão a ver, isto quer dizer que foi a repressão do regime chinês ao que é o movimento de liberdade na China. Exatamente. Aliás, o editorial do Avante é escrito a propósito do aniversário do que aconteceu em Tiananmen, em que basicamente... para os mais novos, estudantes da idade dos mais novos que nos estão a ouvir, estudantes chineses, quiseram mais liberdades, de certo modo influenciados pelo que acontecia na União Soviética na altura, perestroika, União Soviética, e o que aconteceu nos países da Europa de Leste, a queda do Muro de Berlim depois em novembro, e protestaram pedindo mais liberdade. E foram trucidados pelos tanques. Portanto, o governo chinês não se limitou a enviar a polícia, enviou tanques das Forças Armadas, do Exército Vermelho, que aliás, curiosamente, na China, o Exército Popular responde ao partido, não é uma instituição do Estado, portanto, é uma instituição do partido e não do Estado chinês, para dispersar os jovens, o que foi, na altura, visto como um exemplo de manifestação de uma ditadura. Ora, o Avante diz que isso, na verdade, nunca aconteceu, que é uma coisa espantosa. Como é que o Avante diz que isso nunca aconteceu? Quer dizer, faz lembrar aquelas pessoas que diziam no final do século XX que o homem nunca tinha ido à Lua. Quer dizer, o Avante. Mas também mostra como o Partido Comunista e o Avante, os critérios da mentira e da verdade não são critérios que interessem no modo como fazem política. João, tem tradição. O PC soviético costumava apagar fotografias. Exatamente. Não, mas apagava as fotografias depois de matar as pessoas. Primeiro matava-as e depois apagava as fotografias. Mas isto ainda é mais preocupante, e isto leva-nos outra vez, e já discutimos aqui várias vezes, a famosa lei da censura digital, quando nos lembramos que o pai da lei é um deputado socialista chamado José Magalhães, que era stalinista até ao final, até ao colapso da União Soviética, e que nunca reparou. Exatamente. Que é, ele saiu do PC, mas o PC não saiu dele. Exatamente. E, portanto, nós temos, por um lado, esta coligação de esquerda do que o PCP faz parte a aprovar, com um antigo membro do PCP a desempenhar um papel importante, a censura digital, e depois temos um jornal oficial do PCP que mente descaradamente, e isto não incomoda ninguém. Pois. Eu só queria também contribuir para esta análise com dois pontos. O primeiro é que o PC está pior do que já esteve. Em 1989, 90, admitia que tinha havido problemas na União Soviética. Agora não admite. Agora diz que a União Soviética caiu pura e simplesmente por causa de uma conspiração ocidental. Portanto, o PC agora está pior do que esteve no tempo do Álvaro Cunhal, está muito mais rígido. E é este PC que está com o Partido Socialista a ajudar a governar o país. E depois,
O que é que move o PC? O PC anda atrás do quê? O PC, em 1989, também não estava com a China. Estava com a União Soviética, não estava com a China. Havia uma rivalidade entre as duas potências comunistas e até opções completamente diferentes. A opção chinesa por integrar a economia da China no mercado mundial e a opção soviética por tentar manter aquela autarcia económica. Sistema económico internacional paralelo. Até certo ponto. Portanto, o PC não estava. Passou a estar agora, de repente, a aproximar-se e a andar atrás da China. Quer dizer, o PC, aparentemente, aquilo que lhe interessa não é regimes que correspondam, em termos de soluções, às soluções que o PC adota, porque o regime chinês é o mais pró-capitalista em termos de económicos que se pode imaginar, interessa-lhe as ditaduras. Quer dizer, é a ditadura, é o monopólio do poder que o PC respeita e com o qual o PC se identifica. Bom, nós chegamos ao final do programa de hoje. Hoje resvalou um bocadinho o tempo, prometo que vamos ter cuidado nas próximas emissões. Foi o dia D, aqui no canal A Cor do Dinheiro. Na próxima semana, João, quem é que vai ser? Na próxima semana é que é a dupla cor de laranja, ou seja, Miguel Morgado e Vasco Rato. E Vasco Rato. Cá estarão Miguel Nós somos Morgado. a dupla independentes, somos a dupla cor de laranja. Não sei se eles vão gostar disso, mas enfim. Bom, queremos mas agradecer, é um facto, Camilo. Queremos agradecer a sua paciência. Quero repetir aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto, fazer partida nas redes sociais, também já sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais lado nenhum. Obrigado, com licença, e até a próxima segunda-feira.